ocorre em dezembro de 1864. Ela foi iniciada naquela época e é considerada por muitos historiadores como a maior e a mais sangrenta guerra da América Latina. Tá? Anos depois da chamada questão lá da platina, né, os ânimos dos mesmos países, tendo como foco a região do Uruguai, né, que a gente viu lá no primeiro reinado, a gente fala da guerra da questão cisplatina, né? E agora ocorre, né, a guerra do Paraguai. Dessa vez, porém, o Paraguai, em relação ao qual a Argentina e o Brasil estavam um pouco preocupados até a década de 1860, resolveu intrometer nesse jogo de interesses, né? Esse estopim aí, no caso, para o conflito, foi a intervenção brasileira em favor do presidente do Uruguai, Venâncio Flores, membro do Partido Colorado, liberal, tá? Naquele tempo, 10% da população uruguaia era composta por brasileiros, né? Que tinham em 30% das terras da ex-Cisplatina, trabalhando na criação de gado, que era transportado livremente e sem custos, né, para charqueadas gaúchas. E o governo Blanco, visando diminuir as presenças, estabeleceu taxas, né, sobre o comércio do gado e proibiu a escravatura das suas terras. Aí não foi automaticamente, o que não foi bem visto no Brasil. Aí então o Paraguai não possuía um interesse direto no Uruguai, mas seu presidente, Francisco Solano, né, Lopes, havia feito em 1863 uma aliança com o governo Blanco e supostamente com vistas a um equilíbrio de forças na região do Prata. Então o Brasil emitiu um ultimato em agosto de 1864, quando ocorre o conflito, né, exigindo que as medidas anti-brasileiras no Uruguai fossem retiradas. A resposta veio, né, com o presidente enviando um outro intimato ao Brasil para que esse não intervisse militarmente no Uruguai. Então, as tropas brasileiras, porém, invadiram o Uruguai em outubro daquele ano e em novembro o Brasil resolveu romper as relações de diplomacia com o Paraguai. E após a captura também de um navio mercante, né, que ia aí de Assunção para Corumbá, tendo o governador de Mato Grosso a bordo. Então, após esse rompimento, né, Solano Lopes, ele vai declarar guerra ao Brasil em 13 de dezembro desse mesmo ano, ok? Então, o Paraguai tenta invadir o Rio Grande após apoiar os blancos uruguaios e tentam resistir às investidas brasileiras, mas foi impedido pela Argentina de passar pelo território, tá? E aí, naquele período, o Paraguai, em 1862, era praticamente autossuficiente, né? Não tinha saída para o mar e desejava ampliar seu território para vender seus produtos, tá? Outro fato, gente, também que ocorre é que a Argentina não só desejava frear os interesses expansionistas do Paraguai, como também desejava parte do território paraguaio. E a Inglaterra, por sua vez, tinha interesse em abrir o mercado paraguaio para seus produtos industrializados, e assim, com o dinheiro emprestado da Inglaterra, a guerra teve início, com prejuízos reais a todos os envolvidos, tá? Em 1870, com a morte de Solano Lopes, tá? O Paraguai foi derrotado, né? Que Solano era à frente do país. No caso aí, entre as fases da guerra, é possível dividir o período aí em 5 anos de guerra em 3 fases. Tá? A primeira fase, eu não coloquei para vocês as fases, mas é só mais para comentar mesmo. Eu botei até umas partes de um livro aqui, mas eu vou mandar para vocês depois, tá? Essas páginas aqui de um livro que comenta sobre essas fases do conflito, tá? Então, como eu disse para vocês, ela é dividida entre 5 anos da guerra, ela pode ser dividida em 3 fases. A primeira fase pode ser identificada a partir do avanço paraguaio, quando após a invasão brasileira em terras uruguaias, o Paraguai se viu convencido de que a sua soberania, né, também poderia estar ameaçada e decidiu atacar e invadir o Mato Grosso, tá?
E essa fase inicial pode ter o que a gente fala de gerado, né, de uma ideia momentânea, no caso precipitada, de triunfo do Paraguai. E aí em junho de 1865, o Paraguai sofre a primeira derrota, né, na batalha naval em Riachuelo, tá? A segunda fase, gente, já é marcada pelo avanço lento, né, das bases aliadas perante a forte defensiva paraguaia, que em geral tem relativa estagnação da guerra, tá? Já a terceira e a derradeira fase da guerra pode ser situada na virada ocorrida na Batalha de Lomas Valentinas, em dezembro de 1868, e a ocupação de Assunção, em 1869, tá? Eu vou preparar um textinho para vocês falando sobre esse processo da Guerra do Paraguai, tá? Tanto a primeira parte quanto a segunda parte aqui, e resumindo aí essas páginas daí que eu citei. Não vou colocar em páginas, eu coloquei aqui, mas eu vou fazer um resumo melhor digitado e vou postar para vocês, tá bom? E quais são aí, no caso, as consequências, né, da guerra, né? A historiografia fala sobre a Guerra do Paraguai, né, costuma dizer, ela concorda, pelo menos em uma questão, que embora não haja um só vilão ou uma só vítima na história, todos os envolvidos são, de certa maneira, vilões e vítimas, tá? Porque a guerra eclodiu em função de conflitos uruguais e por decisão de um líder paraguaio, tá? Que no mínimo cometeu um erro de cálculo ao decidir iniciar a guerra partindo para a ofensiva, por superestimar também de uma certa forma a força paraguaia, tá? Isso aí vai gerar um caos, né? E vai subestimar também os seus adversários, que seria no caso a Argentina e o Brasil. Então, em todos os casos, as consequências da guerra foram desastrosas, tanto para todos os países, especialmente para o Paraguai. Nós temos aí em torno de 150 a 300 mil soldados mortos no combate, tá? Que é considerado um dos mais sangrantes do período, perdendo apenas para a Guerra de Secessão que ocorre lá nos Estados Unidos. Temos também aí como consequência que o Paraguai teve perda de 40% do seu território, tá? E quase metade da sua população masculina foi dizimada no campo de batalha e também por doenças, tá? A Argentina já teve baixa aproximadamente de 35 mil mortes e já o Brasil teve alguns dividendos em outros tantos aí gastos também de guerra, tá? No entanto, no Brasil, né, a guerra ela vai acender um fervor de pátria, patriótico, tá? E vai sim, valorizar aí um pouco também os símbolos nacionais, entre aí nesse período que vão ser mais valorizados a figura da bandeira e do hino do Brasil, tá? E também, de certa forma, isso vai exaltar uma popularidade em relação à figura do imperador, que gera, por outro lado, a perda de 50 mil soldados. Então, ele leva esse conflito, no entanto, por conta do patriotismo, ele ganha uma certa afinidade com o povo brasileiro, ok? Só que o que acontece? No futuro, mais à frente, né, em consequência ainda dessa guerra, tá, e decisões tomadas nessa guerra, para alguns, né, vão gerar uma impopularidade, ou seja, uma insatisfação. E, além disso, vai acender cada vez mais uma crise futuramente política que fortalece uma ideia de república e principalmente de abolição no Brasil, tá? Que são também, futuramente, de certa forma, essa guerra vai gerar responsabilidade na queda do Império, ou seja, da queda, o fim, a crise do segundo reinado, ok? Aqui eu trouxe para vocês um mapa, né, para vocês terem ideia em relação ao rompimento das relações diplomáticas com o Brasil, né, o Uruguai, essa questão da anexação do Brasil e a Argentina, tá? Depois eu vou enviar para vocês os slides e no mapa vocês podem analisar direitinho, tá? Todos os territórios marcados e demarcados
de acordo com a tabela, ok? Continuando aí, nós temos aí em continuidade algumas mudanças que ocorreram no século XIX, né? O ano de 1850 marca um período então de transição e de transformação do segundo reinado, tanto no campo econômico, que é a explosão da economia, que nós vamos falar mais à frente, né? Que ocorre de uma certa forma, mesmo ocorrendo futuramente a Guerra do Paraguai, que a gente acabou de ver. Dentre a a Revolução Praeira e a Guerra do Paraguai, gente, houve uma relativa estabilidade, tá? Política, tá? Essa última revolta, ela foi significativa do Império, mesmo derrotada, tá? O que acontece? Ela gera essa estabilidade no poder, ou seja, no governo.